Boa tarde a todos e a paz do Senhor. Mais uma vez, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. E nesta tarde, porque já passo de meio-dia, nós vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 6, verso 12, que diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Pois quando nós falamos em pecados, pecado é uma coisa muito criteriosa, porque todos nós pecamos. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca já pecou. Mas nós sabemos que o pecado, no caso, ele tem um pagamento. E o salário do pecado é a morte. E apesar disso, muita gente faz dele o seu projeto de vida. Muita gente faz o seu projeto de vida baseado no pecado. E quando nós resolvemos, não aceitamos pecar, nós fazemos isso deliberadamente por vontade nossa. Não tem como você dizer que não pode resistir ao pecado ou que peca porque você é fraco. Eu estive lendo alguns assuntos sobre pecado e uma coisa me chamou a atenção. Olha, se você se rebela e desobedece a Deus, é porque escolhe fazer isso. Se você escolhe desobedecer a Deus, você faz isso deliberadamente de sua vontade. Ninguém pode forçá-lo a desobedecer ao Senhor. Se você se rebela e fracassa em caminhar em obediência à palavra de Deus, não é porque não tenha poder sobre o pecado ou porque não tenha controle sobre as suas atitudes. Isso se dá porque você se permite desobedecer. Porque quando a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, então eu já tenho que saber que quando eu resolver a pecar, eu vou receber algo. E esse algo é um pagamento. E esse pagamento, segundo a Bíblia, diz que é a morte. Então, é você que decide rejeitar a vontade de Deus e buscar a sua própria. Somos nós que decidimos desobedecer a Deus, deixar de fazer a vontade de Deus para a nossa vida, para fazer a nossa própria. É você que decide rejeitar a palavra de Deus. É você, eu que decido não aceitar a palavra de Deus, que nos ensina como devemos viver. É você que decide opor-se a Deus e a sua autoridade. Somos nós que decidimos nos rebelar contra Deus. É você que decide desprezar o sangue de Jesus, que tornou possível a você ter poder sobre o pecado e caminhar em obediência a Deus. Se você for prestar bastante atenção, desde o Jardim do Éden, Adão e Eva, eles tiveram a oportunidade tão somente de obedecer a Deus, mas eles resolveram a desobedecer a Deus quando eles resolveram comer do fruto proibido, o qual Deus tinha dito para eles não comerem. Então, ninguém forçou. A serpente simplesmente deu a ideia. Não forçou a nenhum e nem outro. Eles decidiram, por curiosidade própria, descobrir o segredo, o qual Deus ocultava a eles. Então, a mesma coisa é eu e você. Nós decidimos pecar. Nós resolvemos pecar. E quando nós fazemos isso, nós temos que entender uma coisa: tem um pagamento. Há um pagamento para o pecado, sobretudo do cristão, que ele conhece a verdade, ele conhece a palavra. É interessante que Jesus, ele teve a oportunidade de pecar e não pecou.
Ele teve a oportunidade de pecar quando ele foi levado ao deserto para ser tentado. É interessante que no capítulo de Mateus, capítulo 4, verso 5, é interessante quando o diabo, para tentar Jesus, ele diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo é a torre de um templo, a parte mais alta desse templo, certo? E disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E Jesus simplesmente disse para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o próprio Jesus, ele não tentou. Ele foi tentado, mas não cedeu à tentação. E por que eu e você tem que dar brecha? Tem que dar passagem? Por que você tem que dar lugar à tentação? Uma vez a tentação sendo aceita, ela dá lugar ao pecado. E o pecado, uma vez sendo gerado e consumado, gera a morte. Então, que nesta tarde você possa se conscientizar que você tem o poder de dizer não ao pecado. Lembre-se disso. Medite nisso. Você tem toda a autoridade para dizer para o diabo que não. Você pode escolher pecar ou não pecar. O salário do pecado é a morte, isso eu posso te garantir. Mas também posso te garantir que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor.